O que seria assim, indicado para um cristão escutar, certo? Em termos musicais. O que o cristão deveria ouvir e o que ele deveria rejeitar? Bom, nós temos que aprender, né, em relação a essas questões, que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é proveitoso, tudo que se alguma virtude há, que é de boa fama, né, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento, independente de ser cantado por um cristão ou não. Então a gente tem que ouvir as coisas e reter só o que é bom, tá certo? Vamos filtrar a música pela ótica da Palavra de Deus. Se ela não é uma música que aponta para um caminho de apostasia ou de distância cada vez mais da Palavra de Deus, então é uma música proveitosa. O cristão deve e pode ouvir, né? E depende do estilo musical, pode ser até um rock, pode ser um pagode, pode ser algum estilo assim, mas dentro do ambiente apropriado, né? Como eu falei, tem ambientes que não são apropriados para isso. Determinadas coisas de repente são até lícitas em si, mas não são apropriadas se trouxerem alguma associação ruim para alguém. Paulo diz que a nossa liberdade é limitada pelo amor fraternal. Então você deve ouvir aquele tipo de música que vai trazer comunhão, edificação, que vai acrescentar, né, para as pessoas e tal. Agora, se é um estilo musical que vai trazer lembranças ruins para alguém... Homens que se dizem de Deus, atualmente se chamam de patriarcas, de apóstolos. O que ele acha dessas pessoas e o que ele acha que está por trás desse tipo de pessoa? Ok. A minha opinião é a seguinte: eu creio que nós estamos vivendo uma crise de autoridade nos nossos dias. E essa crise de autoridade ela é muito simples de ser explicada. É porque a palavra não tem sido pregada. E a autoridade de um ministro vem pela pregação fiel, exposição da palavra de Deus. Então o que acontece? Como ele não expõe a palavra, ele precisa compensar a falta de autoridade dele. Então, como a autoridade não vem pela palavra, então ele produz uma autoridade que vem pelo status ou pela delegação de encargo ou por uma função eclesiástica, certo? Então, antes eram os missionários, depois obreiros, aí depois pastores, aí vieram os bispos, aí precisou de mais, né? Aí é o bispo primaz, aí depois veio o apóstolo e agora já tem o patriarca. Então, cada vez eles vão precisar criar um degrau a mais nessa hierarquia para tentar compensar essa autoridade que lhes falta, porque eles não pregam a palavra. Essa é a minha opinião. Pastor Charles, há um grupo na igreja que tem defendido e ensinado a questão da salmodia exclusiva. Dizer que na igreja, principalmente no culto, você pode cantar apenas os salmos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito provavelmente isso é influência do calvinismo, de Calvino em Genebra, porque Calvino ele defendeu que se cantasse apenas os salmos no culto. E assim para ter a plena convicção de que o culto seria de fato agradável a Deus, porque até as palavras seriam palavras inspiradas, e assim a garantia de que o culto seria agradável a Deus estaria clara ali no culto. E Calvino, na realidade, ele foi até ousado nessa medida dele, porque a música que era praticada na igreja, naquele tempo anterior a Calvino, era apenas o cantochão, ou o canto gregoriano. Apenas o clero cantava e não no vernáculo, ou seja, na língua popular. Eles cantavam em latim. Então, quando Calvino pede para contrata Philippe Marot, se não me engano, alguns poetas, Luiz Bourgeois, né, eu não sei pronunciar direitinho, Bourgeois, quando contrata esses poetas para que eles metrificassem os salmos, para que a igreja cantasse na língua francesa, em Genebra, isso aí foi uma inovação tremenda para aquele tempo, certo? Então a gente tem que lembrar disso. Calvino ele estava muito bem situado na sua época quando ele introduziu a salmodia exclusiva. No entanto, algumas pesquisas exegéticas revelam que quando Paulo fala lá em Efésios 5,19, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais, ele está usando termos que são presentes nos salmos, como hinos, mas a expressão cânticos espirituais apontam para o fato de que é possível se cantar. Dá para você reportar de fato aos salmos, que eram os hinos que a igreja cantava
bem primitivo, o povo de Israel cantava e tal. Também os cânticos do Antigo Testamento, de Moisés, de Ana, de Abacuque e tal. E a expressão cânticos espirituais, essa é a posição defendida por William Hendrickson, eu concordo com ela, é o cântico que foi composto fora da salmodia, né, mas que está de acordo com a palavra inspirada de Deus. Então é um cântico espiritual, é proveitoso, a igreja pode e deve cantar, certo? Então o padrão é a palavra, né? Então nesse aspecto eu discordo do posicionamento de que só se deve cantar os salmos, porque assim só vamos cantar aquilo que está de acordo com a palavra inspirada. Não, se você cantar uma mensagem que é bíblica, você está cantando aquilo que está de acordo com a palavra inspirada. Eu incentivaria a cantar mais os salmos. Isso é proveitoso. O problema é você excluir as outras possibilidades assim, tão edificantes porque estão baseadas na palavra de Deus, né? em prol apenas da salmodia exclusiva. Certo? Mas nós devemos cantar os salmos porque é a palavra de Deus. Devemos cantar outras passagens também, adaptadas e metrificadas, porque são extremamente edificantes para nós também, não apenas os salmos. Eu queria saber até que ponto a letra das músicas que a gente ouve influencia a nossa maneira de agir, de pensar. Nós precisamos usar a palavra de Deus, o Evangelho, o ensino da Bíblia, como uma lente que vai nos ajudar a fazer uma leitura de tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, se nós usarmos a lente correta, nós vamos poder ouvir qualquer tipo de música. Então, o certo não é dizer para o cristão, não ouça isso, não ouça aquilo. Mas o certo é dizer, conheça a palavra de Deus. Porque aí você vai fazer uma seleção correta, né, e madura daquilo que é bom ouvir ou não. Eu creio que o grande desafio, né, do músico cristão e daqueles que querem ouvir uma boa música em primeiro lugar, assim, buscar seguir sempre o Evangelho de Cristo de uma forma pura, sem fazer sínteses, né? O que a gente tem percebido muito é as pessoas tentarem fazer sínteses do Evangelho de Cristo com o mundo ou com outras coisas mais, né? Isso aí traz problemas sérios, descaracteriza o Evangelho, perverte, né, muitas pessoas nesse sentido. Então, que nós nos foquemos na palavra de Deus. A gente precisa cantar mais a Bíblia, a mensagem do Evangelho, sabe? E buscar, assim, criar músicas que tenham um conteúdo profundo, que isso vai na contramão mesmo da nossa tendência atual, que é uma tendência mais superficial, certo? É a tendência da autoajuda, certo? Da banalização, né, assim, da música, né? Então que nós busquemos isso, uma mensagem com conteúdo, com um estilo elaborado. Se você pode tocar uma música de uma forma mais complexa, mais elaborada, faça, né? Se esforce. Os músicos cristãos, eles precisam treinar mais música para serem bons músicos e precisam estudar mais a Bíblia para cantarem mais a sua fé, tá certo? Acho que o meu grande apelo hoje, como músico, como pastor, é esse, né? Sempre nos focando no Evangelho puro de Cristo, sem fazer sínteses com o mundo lá fora. Obrigado.